Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, para estudarmos a lição de escola dominical, a lição 9 da classe dos adultos. E essa lição 9 vai ser ministrada dia 1º de junho de 2025. O tema da nossa lição é o contentamento e a generosidade do cristão que agrada a Deus. Aqui nós vamos ler o texto áureo, a verdade aplicada, e na sequência vamos ler texto de referência. O que é de bom, de bons olhos, será abençoado porque deu do seu pão ao pobre. Provérbios 22, 9. Verdade aplicada. Contentamento e generosidade são características do autêntico discípulo de Cristo, que crê e descansa na provisão e no cuidado do Senhor. Aqui no texto de referência, em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10 ao 12, e nós temos Hebreus capítulo 13, versículo 5. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vós tenhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade ou porque já aprendi contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto ter fartura como ter fome, tanto ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui em Hebreus capítulo 3, o 5 está escrito assim: Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Meus queridos irmãos, aqui o tema da nossa lição, o título da nossa lição é o contentamento e a generosidade do cristão que agrada a Deus. E a lição 9 da classe dos adultos. Então vamos ler aqui, está lendo aqui. Como é de costume, como um padrão de todas as vistas de escola dominical, o esboço, o comentário é dividido em 3 tópicos. O primeiro tópico é o contentamento do cristão, a generosidade cristã e a fidelidade a Deus. Lembrando aos irmãos aqui que nós vamos fazer um resumo. Não vamos fazer o comentário de tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vamos deixar o vídeo aí com 35 ou 40 minutos aí, fazendo um resumo aqui dessa aula, que nós vamos aprender algumas lições aqui importantes para o nosso crescimento espiritual. Aqui no primeiro tópico é contentamento do cristão. Contribuir com contentamento é uma característica dos cristãos, que têm o privilégio de ser participante do reino de Deus, porque o vosso Pai agradou de dar-vos o reino. A palavra de Deus diz, irmãos, que é melhor dar do que receber. Está lá no livro de Atos, não me lembro agora o capítulo, mas o apóstolo Paulo ele fala que é melhor dar do que receber. E nós vamos ver que o cristão, ele tem de Deus, todos os recursos, pelo fato de ter comunhão com Deus, ser filho de Deus, ele tem todos os recursos aí para estar orando, pelas pessoas. Quando eu falo dos recursos, eu não estou falando só na questão material da vida financeira. Porque muitas vezes nós estamos passando uma crise financeira, um problema, uma escassez na vida material, mas devemos entender que, espiritualmente falando, nós somos ricos. Nós podemos orar por aquela pessoa
Mesmo nós passando necessidade, dificuldade, nós podemos orar para que Deus possa abençoar as pessoas. No sentido espiritual também, nós podemos expulsar, né, o demônio daquela pessoa lá, que a pessoa está sendo possessa, está sofrendo, né, por causa daquele espírito maligno. Nós temos os recursos de Deus espiritual. Então nós, nesse sentido, no sentido espiritual, nós somos ricos. Podemos pregar a palavra de Deus, podemos orar pelo doente, podemos expulsar o mal, podemos expulsar a maldição. Então, não tem como aquele crente, por mais que ele passe uma prova financeira, ele falar que não tem nada para dar para o seu próximo. A palavra de Deus diz que nós, quando aceitamos a Jesus Cristo, Deus nos colocou em posição, né? No reino de Deus, em posição privilegiada. Então nós temos acesso à presença de Deus, né? No sentido espiritual, nós podemos orar. Aí, por as pessoas, nós podemos pregar, nós podemos abençoar as pessoas, né? Porque o problema na vida do ser humano é a questão espiritual. A maldição vem na vida do homem porque ele está em pecado, está separado, divorciado da presença de Deus. E nós podemos ver que por causa disso o ser humano anda alienado de Deus, e convém que nós que somos servos de Deus, nós somos, né, membros do corpo de Cristo, nós temos acesso à presença de Deus e temos recursos espiritualmente. Então, a palavra de Deus fala assim que é melhor dar do que receber. Então, nós temos de Deus autoridade, poder, através da oração, através da palavra, né? Nós temos de Deus para abençoar as pessoas, e isso é muito importante. Vamos aqui então ver que, continuar a leitura, né? Paulo declarou que aprendeu a sentir-se contente em qualquer lugar, em qualquer situação. Nessa leitura que nós fizemos, Paulo fala assim, olha, eu aprendi a me contentar com aquilo que Deus me deu. Eu aprendi a me contentar com muito, com pouco, até passar fome, padecer necessidade. E ele falou, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então devemos estar contentes, porque mesmo passando uma luta financeira, Deus ele jamais vai nos desamparar. Deus não vai nos desamparar. Então é importante nós vivemos com contentamento, esperando as promessas de Deus, porque Deus é fiel para nos conceder a bênção e a vitória. Em nome de Jesus. Contribuir com alegria. Contribuir com alegria, voluntariamente, é uma demonstração de amor, confiança, e isso agrada a Deus. Contribuir com alegria reflete um coração aberto e sincero que serve ao Senhor com gratidão pela sua grandeza e pelo benefício de ser ovelha do seu rebanho. Então nós vamos ver que nós sempre devemos contribuir com alegria. E tudo que nós vamos fazer para Deus tem que ser com alegria. E essa alegria, ela transborda em nosso coração através do Espírito Santo. Transborda em nosso coração através do Espírito Santo. Então devemos contribuir com alegria, porque nós somos a Igreja de Cristo, pertencemos ao reino de Deus, e nós somos um povo vitorioso, nós somos um povo vencedor, nós somos um povo que triunfa no meio da luta, da dificuldade. Então é importante, né, se apossar de todas as bênçãos espirituais que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Então devemos contribuir com alegria na obra de Deus, né? Devemos plantar para colher. A palavra de Deus fala assim que aquele que semeia pouco colherá, né? Aquele que semeia muito colherá. Então devemos plantar, devemos
semear na obra de Deus, devemos contribuir. A palavra de Deus fala assim que tudo que nós fazemos para Deus, Deus é fiel para nos retribuir segundo, né, segundo o seu poder, segundo a sua riqueza, segundo, né, o seu amor que ele tem por nós, porque Deus ele é justo e Deus ele é fiel. Então devemos semear na obra de Deus, devemos contribuir, devemos plantar, porque Deus ele ama aquele que dá com alegria. O materialismo desagrada a Deus. A oferta é um ato de adoração ao Senhor. O materialismo, por sua vez, gera indiferença com o necessitado. Desagrada a Deus. Apegar-se a bens materiais é como declarar que eles são mais importantes que as riquezas espirituais vindas de Deus. Então nós vamos ver que há dois tipos de riqueza. Tem a riqueza material, que o descrente ele tem, né? Aquela pessoa que não serve a Deus, muitas pessoas ricas, né, que adquiriram riquezas através de roubando, adquiriram riquezas enganando o próximo, e tem aqueles que adquiriram a riqueza trabalhando. Então nós vamos ver que só que a Bíblia ela destaca a riqueza espiritual. Em Apocalipse, no capítulo 2, né? Eu não lembro agora a igreja. Vamos ler aqui a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 2, que Jesus fala sobre a igreja de Laodiceia, que o pastor era rico e de nada tinha falta. Mas Jesus falou assim: eu digo que você é um pobre, miserável, cego e nu. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Então a Bíblia ela apresenta a riqueza material e apresenta também a riqueza espiritual. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Vamos achar aqui então. Não consegui achar, mas está lá no capítulo 3 de Apocalipse, que o pastor fala assim: olha, o anjo da igreja, eis que sou rico e de nada tenho falta. Jesus fala assim: tu dizes que é rico, mas eu digo para você que tu és um pobre, cego, miserável e nu. Então nós vamos ver que aquela igreja, a igreja, não me lembro agora que lugar que era da Ásia, daquelas 7 igrejas, mas está lá no capítulo 3, que aquele pastor juntamente com a igreja era uma igreja rica materialmente, mas espiritualmente era pobre. E Jesus falou assim: olha, tu és um pobre, cego, miserável e nu. Eu digo para você para comprar ouro para que enriqueças, colírio para os seus olhos e vestes para que quando eu voltar não veja a tua nudez. Então nós vamos ver que tem a questão da riqueza material e a riqueza espiritual. A riqueza espiritual.
a riqueza espiritual, né, são os dons espirituais que Jesus nos concede. A graça de Deus para pregar, a graça de Deus para ensinar, a presença de Deus, o livramento de Deus. Tudo isso são riqueza espiritual. O nosso nome escrito no livro da vida, tudo isso é riqueza espiritual. Então aqui no terceiro ponto aqui, o materialismo desagrada a Deus. Então devemos tomar muito cuidado com o materialismo, com o apego excessivo, né, ao dinheiro, à casa, ao carro. Né? E quando falamos sobre o apego excessivo, estamos também falando na questão da família. Ou seja, o marido colocar a mulher mais importante do que Jesus, colocar o filho mais importante do que Jesus. E Jesus falou, aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então devemos tomar cuidado. Jesus ele tem que ser a nossa primícia. Ele sempre tem que estar em proeminência, tem que estar em primeiro. Ele tem que ser proeminente, tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Então devemos tomar cuidado com o materialismo, com o apego dessas coisas que pode enfraquecer a nossa vida espiritual e nós podemos naufragar na fé, né? Então devemos tomar cuidado com isso, com o apego, né, às coisas materiais. Aqui ainda na leitura do terceiro ponto, né, diz assim, apegar-se aos bens materiais é como declarar que eles são mais importantes que as riquezas espirituais vindas de Deus. Em 1 Timóteo 6,9, o apóstolo diz que aqueles que querem ficar ricos caem em pecado e ficam presos a armadilhas que os faz afundar na degradação e na destruição. A Bíblia, ela fala sobre a riqueza e ela fala sobre a pobreza. E a palavra de Deus, ela nos diz nesse texto aqui que nós lemos, 1 Timóteo capítulo 6,9, que o crente não deve pedir riquezas a Deus. Digo riqueza material, porque nós precisamos ter uma vida de contentamento. Nós podemos ver que nenhum dos apóstolos ficaram ricos. Lendo a palavra de Deus, nós podemos ver que nenhum dos apóstolos ficaram ricos, porque Jesus não veio para esse mundo para pegar um mendigo que está lá na sarjeta, lá, uma esmolé, e com 3, 4 meses ele fica rico. Jesus não veio para isso. Jesus ele veio para nos libertar do pecado, nos dar salvação e nos dar a riqueza espiritual. Ou seja, a salvação, nosso nome escrito no livro da vida, e ter os dons espirituais para fazer a obra de Deus. Né? Para fazer a obra de Deus, proclamar o reino de Deus com poder, né? Com o poder do Espírito Santo e a presença de Deus em nossa vida. Então essa é a maior riqueza que nós devemos buscar de Deus. A generosidade do cristão. Somos filhos de um Pai generoso, por isso devemos ser generosos. Isso significa que nossos dízimos e ofertas devem ser espontâneos, entregues por vontade própria, como sinal de amar a Deus com tudo o que temos. O cristão generoso se empenha em ser ajudador das causas do reino em todo o tempo. Então, eu tenho o costume de dizer que o cristão, ele oferta na casa de Deus por gratidão. Ele entrega o dízimo na casa de Deus por gratidão a Deus. Por gratidão. Então, devemos ser gratos por tudo isso. Por tudo isso, devemos ser gratos a Deus. Então, nós devemos ser gratos a Deus, e devemos ser generosos. O que significa ser generoso? É nós ajudarmos o próximo sem querer algo em troca. Ser generoso é isso. E fazer isso com alegria. Ajudar a pessoa com alegria, com disposição, com fé, e ser gratos a Deus, né? Com contentamento. Lembrando os irmãos que o tema da nossa lição está falando sobre contentamento e a generosidade, que agrada a Deus.
Então devemos servir a Deus com contentamento, estar contente com aquilo que Deus te deu. A palavra de Deus diz que não devemos ser altivos, né? Ou seja, ficar desejando coisas grandes no nosso contentamento, né? Ficar insatisfeito com as coisas que Deus nos deu. Sempre aquele desejo de obter as coisas e nunca ficar satisfeito. Se a pessoa tem uma geladeira, ela não está satisfeita com aquela geladeira, ela quer uma geladeira mais cara. Isso se chama consumismo. Consumismo desenfreado. O que é consumismo? Consumismo é a pessoa querer comprar ou consumir algo que ela não tem necessidade. Né? Não querer consumir, querer comprar, né, um determinado objeto, algum bem, sem ela ter necessidade. Então, consumismo é isso. Então, devemos estar contentes com tudo aquilo que Deus ele nos concedeu. Amém? Vamos lá para o segundo ponto o segundo ponto do segundo tópico. O segundo tópico aqui é a generosidade cristã. A generosidade do cristão. Então, aqui no segundo ponto, né, a bênção da generosidade. A generosidade gera satisfação pessoal e é fonte de bênçãos. Deus fortalece as mãos de seus filhos para que eles adquiram riquezas. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Sendo assim, dizimar e ofertar reflete gratidão a Deus, sendo reconhecimento de que tudo que temos é dom de Deus, em que depositamos a nossa confiança. Então aqui, nessa leitura que nós estamos fazendo, está falando que Deus ele enriquece, né? Ele enriquece o justo, ele enriquece aquele que serve a ele, mas é Deus que faz isso. Né? Nós podemos ver que são poucas pessoas na igreja que são ricas, porque se Deus olhar para o coração do crente e ver que ele vai se apegar a bens materiais, Deus não vai conceder isso para ele. Agora, Deus olha para o coração daquela pessoa e vê que ela não vai se apegar e Deus vai ver que aquela pessoa vai usar, né, os seus bens materiais para o crescimento do reino de Deus, com certeza Deus irá enriquecer essa pessoa, porque a maior riqueza do crente é ter Jesus na vida dele. A maior riqueza é ter o nome escrito no livro da vida, é ter a presença de Deus, e os bens materiais estão em segundo plano. Nós podemos usar os bens materiais, os recursos que Deus nos concede, para a expansão, né, o crescimento do reino de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos lá para o terceiro ponto. A generosidade da mulher viúva, nenhuma atitude de confiança, generosidade e liberalidade. A mulher viúva depositou a sua confiança em Deus, pois sabia que de nada sentia falta. Aquela mulher era pobre em bens, porém rica em generosidade. Nós vamos ver aqui naquele texto da mulher viúva que depositou lá uma moedinha, ela deu tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. E Jesus, observando lá os sacerdotes, né, os escribas, né, dando lá uma quantia acima do valor que aquela mulher tinha depositado, e Jesus falou assim: olha, aquela mulher depositou mais do que eles. Mas como assim? Jesus falou assim: ela deu tudo que ela tinha, ela ofertou tudo que ela tinha, e aqueles lá ofertaram o que sobrava. Então, aquela mulher, quando ela ofertou tudo que ela tinha, ela fez isso através da fé. Porque é fácil a gente dar daquilo que está sobrando, difícil é dar daquilo que está faltando. O único dinheiro. Então a mulher, quando fez aquilo, ela foi generosa, né? Ela foi generosa, ela é uma mulher que ela teve fé na palavra de Deus, ela teve fé em Deus, e por isso ela foi Jesus
ela obteve um bom testemunho de Jesus ali através da sua oferta. Então, tudo que nós fazemos para Deus na questão de doar na obra de Deus, né, de fazer uma doação, de fazer uma contribuição no reino de Deus, precisamos fazer primeiro por fé, devemos fazer com alegria e devemos fazer por generosidade. Primeiro por fé, segundo por alegria e terceiro devemos fazer isso aí por generosidade. Como eu falei quase agora, generosidade significa nós contribuirmos na obra de Deus, seja lá no dízimo, seja na oferta, seja no quilo que nós trazemos na Santa Ceia. Devemos fazer isso aí, né, sem querer um reconhecimento da igreja ou das pessoas que nós ajudamos, porque nós fazemos por fé, fazemos por alegria e fazemos sem querer, né, uma retribuição, de ser retribuído por aquilo que nós fazemos na obra de Deus. Então, ser generoso é contribuir sem querer de volta, sabendo que Deus é justo, que Deus é poderoso e Ele nunca vai nos desamparar quando nós estivermos passando as nossas lutas, as nossas dificuldades financeiras. Deus ele sempre vai abrir uma porta, Deus ele sempre vai prover, porque Deus ele é fiel e ele conhece todas as nossas obras. Né? No livro de Apocalipse, lá no capítulo 2 e 3, quando Jesus ia falar com o anjo daquela igreja, ele falou assim: olha, eu conheço as suas obras, eu conheço as tuas obras, Jesus ele falava. Então Deus ele conhece o nosso pensar, o nosso levantar, o nosso falar, e ele conhece tudo, e ele conhece também as nossas obras, ele conhece também a intenção do nosso coração. E a palavra de Deus fala assim que nós devemos fazer tudo, né? Devemos fazer a obra de Deus sem contenda e sem favoritismo, e fazer isso para a glória de Deus. Devemos fazer isso para a glória de Deus. Assemelhando-se a Cristo. A vida cristã consiste em assemelhar-se a Cristo com generosidade, contentamento e alegria. Com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou quase 5.000 pessoas, mostrando amor e generosidade a quem atenta para a sua palavra. Nós vamos ver aqui, nesse episódio, nesse caso, que Jesus ele alimentou quase 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Jesus ele fez a multiplicação. Então nós vamos ver ali que nós devemos seguir os passos de Cristo. Devemos andar como ele andou. Devemos ter alegria e ajudar a obra de Deus, sabendo que Deus ele não vai nos desamparar. Então devemos ser semelhante a Cristo. Cristo ele fez essa multiplicação porque ele se compadeceu daquelas pessoas. Já era tarde, diz a palavra de Deus, e havia uma multidão, né, de pessoas, mulheres e crianças e homens seguindo a Cristo que não tinha nada o que comer naquele momento. Então Jesus ele teve compaixão através do seu amor incondicional, através da sua compaixão, através do seu afeto. Jesus ele multiplicou porque Jesus ele era generoso, né? Tudo que Jesus fazia, toda a sua bondade que ele fazia para o ser humano, ele não queria de volta, ele queria realmente só o reconhecimento que Jesus queria, que o ser humano teria que entender que o ser humano, o homem, a mulher, né, a humanidade precisa de Jesus. Nós somos carentes, nós precisamos de Jesus. Então, a única coisa que Jesus queria é que o ser humano reconhecesse que ele precisava profundamente, no profundo da sua alma, ele precisava profundamente, né, do toque de Deus, do perdão de Deus, né, da graça de Deus, para que o ser humano pudesse realmente ser abençoado. Jesus ele requeria que o ser humano reconhecesse que o homem sem Deus, ele não é nada. Reconhecendo o favor de Deus,
Ao dizimar, Abraão expressou a fé e a concordância conforme a expressão usada por Melquisedeque. Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, Gênesis 14, 20, quando entregou o dízimo a Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão tinha acabado de sair vitorioso de uma batalha. O patriarca dizimou por gratidão, por reconhecimento de que tudo lhes era proporcionado por Deus, inclusive a vitória sobre o inimigo. Nós vamos ver que Abraão, ele dizimou ali, né? Ele entregou o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, sacerdote que ele era rei e era também sacerdote. Então nós vamos ver que Abraão, ele era um homem abençoado, mas ele era um homem grato a Deus. Sejamos gratos a Deus por aquilo que nós temos, tenhamos contentamento, vamos se contentar com aquilo que Deus nos deu. A palavra de Deus fala assim que se nós formos fiel no pouco, no muito Ele nos colocará. Se você anda com sapato furado, se você está passando essas lutas, tenha certeza, seja fiel a Deus. Se você tem duas ou três mudas de roupa que você está passando essa dificuldade, essa escassez, aí se você tem pouco dinheiro, não deixe de ir para a igreja e glorificar a Deus, não deixe de servir a Deus por isso, porque tenha certeza que Deus ele vai te abençoar, tenha certeza que Deus ele vai multiplicar, ele vai entrar com providência no tempo certo, no tempo dele, ele vai conceder a bênção e a vitória. Se nós formos fiéis no pouco, com certeza Deus vai nos colocar no muito. Então sejamos gratos a Deus, né? Sejamos fiéis, sejamos gratos a Deus, servimos a Deus com alegria, né? Porque Deus assim ele requer que nós sejamos na sua presença. Generosidade e contentamento. O rei Davi se contentava com Deus, atitude que estimulava a generosidade do povo. Ele empenhou bastante esforço para juntar materiais necessários para construir o templo do Senhor Deus: ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedra de ônix, pedras preciosas, pedra de várias cores para os mosaicos e muito mármore. Por vontade própria, mesmo sabendo que não seria o construtor do templo, mas seu filho Salomão, Davi ainda ofertou prata e ouro do seu tesouro pessoal por amor a Deus. Nós vamos ver que Davi, tudo que ele fazia era para a glória de Deus. É interessante notar que Davi, ele não chegou a ver o templo construído, ele fez a planta do templo, Deus não permitiu que ele construísse o templo, mas Deus falou assim: olha, o teu filho Salomão há de levantar um templo para mim de adoração. E Davi ele doou ouro, prata, como nós lemos aqui, muitos materiais preciosos para a estrutura do templo, para o ornamento, né, para a arquitetura do templo. Nós vamos ver que Davi ele ofertou dessa maneira e ele não chegou a ver esse templo, nem entrar dentro desse templo, porque ele morreu antes do templo ser construído. Que exemplo de gratidão, que exemplo de amor que Davi nos deixa, né? Mesmo doando tantos bens materiais ali para a construção do templo, ele não chegou a ver esse templo construído, porque ele faleceu antes de ser construído esse templo. Mas Deus é fiel, né? Deus com certeza, lá na eternidade, Deus com certeza irá conceder a Davi o seu galardão. Meus queridos irmãos, Deus abençoe que você chegou até aqui com 34 minutos aí de vídeo, de gravação. Se inscreva no nosso canal, que Deus abençoe a sua vida. Chegamos aqui no final, mais uma vez aqui de uma aula, né? Classe dos adultos, a lição 9. O tema da nossa revista é Mordomia Cristã, desse segundo trimestre de 2025. Então eu espero você na próxima lição. A próxima lição é a lição 10, contribuições, o investimento na expansão do reino de Deus. Então a nossa próxima lição, né, vai ser ministrada dia 8 de junho de 2025. Eu agradeço a você
que chegou até aqui nesse vídeo, estudando comigo a Palavra de Deus, né? A revista da Escola Dominical. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Nós ficamos por aqui e eu espero você no próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal, deixe um comentário, deixe um like. Eu leio todos os comentários, tá bom? Fique com Deus e um abraço do seu irmão presbítero Florival, em nome de Jesus. Amém.